Olá pessoal, com mais um vídeo para o canal. Esse vídeo será sobre arquivologia. Eu selecionei apenas duas questões de arquivologia, já que ele faz parte do conteúdo programático do Ministério Público. E aí, eu estou pegando umas provas que eu já fiz sobre essa parte de arquivologia. E uma delas foi da Polícia Civil daqui do Pará, do Instituto AOCP. Caso você tenha feito essa prova, comente aí que eu quero saber. Então, eu peguei essas questões que era para o cargo de escrivão para esse concurso aqui. Só que eu não passei, né? Então, eu estou refazendo as questões e com isso eu vou fazer junto com vocês aqui. E qualquer coisa você pode comentar aí. Então, olha só, nossa primeira questão daqui. A teoria arquivística passa a ser considerada ciência a partir da publicação em 1841 de uma circular do Arquivo Nacional Francês assinada por Nathalie de White. Não sei nem como é que fala isso. Bom, isso aqui é só para encher linguiça, não é? Então, nessa circular foi anunciado o quê? O princípio do quê? Da proveniência. Bom, isso daqui é um princípio muito importante na parte de arquivologia. Então, esse princípio, ele é basilar não apenas na teoria arquivística, porque eu vi também que é um outro nome que pode ser dado em vez de arquivologia. Então, não estranhe se você vê arquivística no lugar de arquivologia. Então, em si, mas também de um todo tratamento documental que deve ser respeitado pelos arquivistas ou por aqueles responsáveis pela custódia dos documentos. O que esse princípio determina? Então, o que ele quer saber dessa questão? Ele quer saber o que representa esse princípio da proveniência. Então, pessoal, a gente vai ver um pouco de alguns princípios que eu pesquisei. E aí, nessa questão, a gente vai ver outros princípios que a gente vai ficar discutindo aqui. Então, olha só, o primeiro princípio que eu peguei aqui... Primeiro não, peguei, vamos dizer, 5 princípios aqui para a gente discutir. Mas esse primeiro aqui, como ele já veio já na questão, eu resolvi falar sobre ele, porque eu vi que muitas bancas pedem bastante esse da proveniência. E esse princípio da proveniência, ele pode ser também conhecido como respeito dos fundos. Então, são dois nomes que a gente tem que se atentar. Lembrando que respeito dos fundos, o que diabo é isso de fundos? O fundos é o quê? É um conjunto de documentos de uma mesma proveniência. Então, traduzindo tudo isso daqui. Proveniência. Proveniência vem daquela palavra prover, né? Prover, origem, essas coisas. Então, ele está falando em relação à origem daquele documento. Então, o que vai levar em consideração esse princípio? O que esse princípio vai respeitar? Ele vai respeitar justamente a sua origem. Com isso, respeitando a origem, ele não vai permitir nenhuma bagunça, ou seja, ele não vai permitir misturar com os demais diferentes, por exemplo, de outras fontes de outras origens diferentes. Então, sempre vai ser respeitada essa questão do princípio da proveniência, ou seja, da sua origem. Então, olha só, por que ele é também chamado de respeito dos fundos? Porque ele está respeitando também essa mesma linha de pensamento, porque ele é um conjunto de documentos de uma mesma proveniência, ou seja, da mesma origem. Então, isso daqui seria, vamos dizer, a palavra-chave quando a gente for falar de princípios, no caso da proveniência. Outro princípio bem interessante também é esse daqui, olha só, da organicidade. Organicidade, qual é a palavra que vem logo na sua cabeça? Vem organização. Então, a gente pode bem separar aqui, olha só, de organização. Então, tá. Essa organização, ela está estreitamente relacionada com a sua origem, com a sua proveniência. Então, olha só, a organicidade, ela diz que a organização é estabelecida pela entidade produtora, ou seja, quem produziu. Então, de acordo com a entidade que produziu, é o que vai estabelecer a sua organização. Além disso, ele serve também para preservar a relação entre os documentos como testemunho daquela entidade. Isso daqui é até um pouco lógico. E o legal dessa organicidade do princípio dela é que ela vai refletir em palavras-chave que sempre caem em concurso público. Quais são? Reflete na estrutura, nas tarefas e nas atividades de uma organização. Justamente, não é porque a gente sabendo da origem desse documento é que essa origem é que vai nos orientar a organizar ela. Então, por isso que é importante. E no final, isso vai refletir com certeza na estrutura, nas tarefas e nas atividades dessa organização. Mais princípios aqui que eu também quero falar com vocês. É o primeiro da unicidade. Unicidade não vem de único.
Apenas um? Somente um? Então, somente um o quê? É característica, ou seja, é característica do documento ser único, ou seja, ele tem aquele valor documental, ou como o pessoal chama também de características orgânicas. Então, unicidade vem logo o número um na sua cabeça aqui. Um quê? Uma característica, ou seja, não existe, vamos dizer, documento sem característica, ou seja, sem aquela importância que em outras palavras, como eles gostam mais de falar mais chique, né? Característica orgânica. Então, é único de característica no seu conjunto documental. Um outro princípio também é da integridade. Integridade não dá aquela ideia de íntegro. Então, de íntegro, de, vamos dizer, de não machucar, de sempre manter ali, vamos dizer, constante, bonito, essas coisas. Então, esse princípio aí contribui para a manutenção. Manutenção não são aquelas coisas que a gente precisa fazer para manter as coisas limpas, conservadas. Então, olha só a ligação que a gente vê com o princípio da integridade, porque ela contribui para a manutenção da inter-relação entre os documentos dos arquivos, ou seja, envolve cuidados, porque a gente estudando mais arquivologia, a gente percebe que os documentos eles precisam de vários tratamentos, porque tem documentos que podem ser perdidos fáceis, por isso que é importante conservar eles em locais arejados, essas coisas. Então, olha só um princípio que é aplicado nessa situação. É o princípio da integridade. E aí nós temos também o princípio da cumulatividade. Cumulatividade vem de cúmulo, né? Quem nunca acumulou muitas coisas na sua casa? Por exemplo, eu vivo acumulando um monte de papel de concurso, de prova, essas coisas. Então, porque o pessoal diz que esse comportamento de acumular as coisas vamos dizer, natural da pessoa. Então, todo mundo vai acumular uma coisa algum dia. Isso aí é impossível não fazer. Então, olha só, ele está destinado o quê? A acúmulo pela força do processo de criação, ou seja, a gente é forçado a acumular as coisas por conta desses processos. Por exemplo, no meu caso, portanto, fazer concurso público, que aí eu vou guardando um monte de folha, um monte de prova, de revisões, exercícios, essas coisas. Então, com isso, pela força desse processo de criação dos documentos, no desempenho das atividades, ou seja, em processo natural de acumulação. Isso daqui são alguns princípios que eu vi bastante em prova. Só que lá na questão a gente vai ver uns diferentes também que a gente tem que saber. Então, olha só. Bom, como ele quer saber o que representa o princípio da proveniência, então, olha só, na letra A ele fala assim: os documentos devem ser organizados na mesma ordem emanada pela administração que os produziu. Bom, isso daqui eu achei bem parecido. Eu até fiquei em dúvida com essa, mas isso aqui eu encontrei que ela é o princípio da ordem original. Então, eu confesso que eu não consegui identificar certo a diferença entre eles, mas caso você saiba, você comente aí para me ajudar. Então, isso daqui está relacionado a esse outro princípio que eu não tinha falado, que é o princípio da ordem original. Então, a gente consegue ver, né, que tem ordem original. Então, a letra B ele diz assim: os documentos devem ser mantidos nos territórios em que forem produzidos. Então, isso aqui está relacionado a algum princípio que é chamado de princípio da territorialidade. O bom é que essas palavras aqui dá para a gente relacionar um pouco pela lógica. Então, isso daqui fica um pouco fácil para a gente. Então, essa não é a questão na alternativa correta. A letra C ele diz assim: os documentos possuem caráter único, independentemente do seu suporte, formato, gênero ou espécie. Isso daqui seria justamente o princípio da unicidade, porque olha só, ele falou da palavra único. Então, é único, somente um, é um. Então, é única característica que todo documento tem, independente do que? Do seu suporte, do formato, do gênero ou espécie, porque ele tem aquela característica orgânica. A letra dele diz assim: os elementos devem ser organizados respeitando as competências das atividades da instituição produtora, ou seja, da sua origem, né? De onde provém dos documentos e, consequentemente, qual é a consequência disso? Não é se misturar com documentos de origem
diversas. Então, é aquilo que eu acabei de ler no primeiro princípio, que é justamente o princípio da proveniência. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra D. A letra E, ele diz assim: os documentos possuem relações entre eles ao refletirem a estrutura, funções e atividades. Lembra das palavras-chave que eu falei? Estrutura, funções e atividades. Qual seria o princípio que reflete nisso? Seria um princípio da organicidade, porque isso aqui está falando de organização. Então, essa organização ela vai influenciar na estrutura, funções e atividades da instituição. Então, pessoal, esse daqui é apenas uma primeira questão que a gente viu. A próxima questão desse mesmo concurso é essa daqui. Entre os métodos de classificação de documentos arquivísticos consolidados pelos arquivística, qual atende melhor às características orgânicas de arquivo? Então, viu que a gente falou bastante das características orgânicas, aquele princípio da, vamos dizer, da unicidade, que todo documento tem que ter essa própria característica, independente do seu formato, essas coisas. Então, aqui ele quer saber o que leva em consideração, qual é o método melhor de classificação que determina essa melhor organização de acordo com as características orgânicas. Então, olha só, características orgânicas é aquelas que têm características com fins de prova ou de informação. Só que para organizar isso daqui, isso tudo é considerado em um plano de classificação. Então, já diz o nome, plano. Então, plano ele vai levar muitos fatores em consideração quando ele for realizado esse plano de classificação. Então, quais são esses fatores? São as atividades e funções do órgão. Por quê? Todo órgão ou instituição, ele possui o seu fim. Logo, esse fim, ele está relacionado à sua função. Então, essa daqui seria a palavra-chave que está relacionado ao método de classificação de acordo com essa característica orgânica. E aí, qual resposta você acha que é dessa questão aqui? É justamente a letra C, que ela é um método funcional. Mas eu procurei também um pouco para saber sobre esses outros métodos, e aí eu até encontrei diferença, porque eu encontrei métodos de classificação e métodos de arquivamento, que aí a gente vai ver nessa questão aqui. Então, olha só. Na letra A, ele fala do método por assunto. Já diz o nome, né? Por assunto. Assunto é o que é? Ele é o conteúdo tratado nesses documentos. Onde eu vi que isso pode ser subjetivo quanto à classificação, se for nesse tipo de características orgânicas. Então, é por isso que ele não é considerado, por causa dessa subjetividade. A letra B, ele fala sobre método estrutural. Então, qual é o elemento principal desse tipo de método? É a estrutura organizacional da instituição. E, mais uma vez, essa estrutura ela pode ser mutável. E isso daqui não é bom, como diz aqui, não é bom para o plano, porque toda vez vai ter que ser mudado esse plano. E aí a gente vem com a letra D, que ele é um método alfabético, e também a gente tem um método Sul-Tex, onde esses dois últimos, ele é método de arquivamento. Então, olha só, a gente viu aqui, então, métodos de classificação e métodos de arquivamento. Aí o método alfabético a gente já viu, né? O que determina aqui a sua ordem? É a ordem alfabética. E aqui esse Sondex, que ele é até novo para mim, essa denominação aqui, mas já vem de som. Então, qual é a ordenação desse tipo de método de arquivamento? Seria o som. Então, pessoal, isso daqui são duas questões que eu fiz e vai ter mais vídeos sobre continuação dessa prova da Polícia Civil que eu fiz. E valeu!